Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é empresário. Hoje o tema, posso te garantir, que vai te surpreender. Você que tem a ideia, que tem a dificuldade de lidar com a tão famosa e tão queridinha do momento, Geração Z. Nós trouxemos aqui essa temporada, nós estamos trazendo pessoas muito especiais. Como podemos dizer, pessoas que nos inspiram, que nos motivam. Então, nós já tivemos psicólogas, mestres, doutoras, já tivemos empreendedoras com uma história de vida muito impactante, já tivemos intraempreendedoras também que estão aí nos ambientes de trabalho para fortalecer e construir e cada vez edificar harmoniosamente produtivo a sua empresa, porque um dia você é empresário, decidiu empreender e o que você queria naquele momento, ter o seu lucro e sua liberdade. E a Gestão 360 vem para desenvolver essa mentalidade. Hoje eu vou dividir o nosso episódio com o meu companheiro, o Dr. Fabiano. É isso aí, gente. Obrigado, sejam bem-vindos, viu? Esse episódio vai ser fantástico, muita coisa bacana, né? Nós vamos trabalhar um pouco a ideia da geração Z, né, meu amor? Vai ter muita coisa legal, muita discussão, muita estratégia, muito pensamento diferente do nosso, porque de uma geração para outra a gente sabe que tem muita mudança de posicionamento, mudança de pensamento, mudanças de entendimento. Mas vamos em frente que a noite que o episódio está só começando. Também divido, compartilho minha companheira de várias temporadas e episódios, a Maria, nossa consultora, que, olha, posso dizer, desestabiliza a segurança do trabalho, implanta uma segurança virada nos 360, não é isso, Maria? Sim, virada no giraia que a gente fala, né? Exato. A geração Z fala assim. Sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E, assim, eu falo que vocês têm ideias muito, que eu posso dizer, novas, né? Que possa agregar valores aos nossos trabalhos também, principalmente na segurança do trabalho. A visão é um pouco mais diferente, porque eu vejo aí fora. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigada. Eles estão meio tímidos, mas posso te garantir que a história vale a pena. Eu estou aqui com os nossos Gen Z, Bianca e Cauê. Nós temos aqui um cenário muito legal. Nós temos o Cauê, que estuda, já está na faculdade, já está no mercado de trabalho. E temos a Bianca, que é estudante universitária também, e está hoje realizando o seu primeiro estágio profissional. Então, eles vão compartilhar suas histórias, as suas angústias, as suas aflições, mas especialmente como eles veem e como eles querem arquitetar esse novo modelo de trabalho. Eles são da geração muito, às vezes, um conflito, às vezes uma nova perspectiva, porque, na verdade, como o Fabiano falou, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que conciliar são as visões, porque conflitos de gerações sempre existiu, mas sempre superamos, porque as gerações, elas vêm para a evolução. E o que a Gen Z está trazendo para a gente como legado, como construção desse novo mercado de trabalho? Nós temos os Gen Z agora já chegando em cargos de liderança. Hoje a Bianca e o Cauê estão na faixa de 19. O Cauê, semana de aniversário, vai inaugurar os 20 anos, mas são muito jovens ainda. Estão iniciando no mercado de trabalho. Mas a escolha deles, como a gente vem falando em várias temporadas, tudo é estratégico e intencional. Eles são jovens que, em que pese aí a tenra idade no mercado de trabalho, esse ingresso, eles já trazem uma experiência muito particular de uns valores, princípios. São jovens assim, muito fundamentados em virtudes, que têm aí bases muito consolidadas e já experimentam o doce sabor do reconhecimento. Então, posso garantir que depois desse episódio, eles não vão cansar de receber proposta de emprego, porque se existe dificuldade, eles vão apresentar os seus desafios,
mas acima de tudo as suas possibilidades. E cabe a nós, daquela geração um pouquinho lá mais antiga, entender esse movimento e contribuir com a nossa experiência e contribuir com a nossa experiência atrelada à visão de futuro que eles anseiam e desejam. Posso garantir que nós temos várias coisas para conversar muito interessantes. E eu vou começar com o Cauê, né? Já que ele é o aniversariante aí da semana. Bem pertinho de mim, né, Cauê? Sim, um dia, Um né? dia de diferença. Mas, assim, Cauê, eu vou começar com você. A pergunta eu quero que você fale um pouquinho da sua história, né? Qual a faculdade que você está cursando, o trabalho que você desenvolve, como você concilia, né? Porque uma das coisas que a gente escuta falar muito da geração Z é que eles não sabem muito conciliar a vida, né? Então, nós Coloca vamos... muitos desafios, a pessoa se perde, Se né? perde, exatamente. Então, nós vamos aí, eu quero que você traga aí a sua experiência, como que você faz essa conciliação, como que você vê isso dentro do universo, do que você já tem alguns objetivos claros, aonde você quer chegar. Então, quero que você conte aqui um pouquinho da sua história. Eu sou o Cauê e eu comecei a trabalhar cedo. Foi no 3º ano do ensino médio, onde eu comecei a conciliar o trabalho e estudo. Eu trabalhava meio período, não na área que eu já desejava, que sempre quis ciência da computação. Uma área da tecnologia, o pessoal mexendo com internet, mas não é nada parecido do que o pessoal está acostumado. Ah, mexer em rede social? Não é nada disso. Hoje em dia, eu trabalho como vendedor, vendo material para laboratório de pesquisas, vendo bastante para a Unicamp, aqui de Limeira, para a USP, diversas universidades. E como eu consigo me conciliar? Essa base vem desde a minha família. Muita organização e eu aprendi com eles, na qual você precisa conciliar família, estudo e trabalho. Então foi aí que eu comecei a me planejar. Eu acordo cedo, estudo, trabalho e nessas horas de trabalho e estudos, eu foco no que eu estou fazendo. Então eu estou estudando, eu gosto de deixar o celular do lado, virado para não ter distração. Porque isso é a pior coisa, começar a fazer um projeto, manda mensagem, vou ver. Não, pior coisa, fuja disso. E no serviço eu faço a mesma coisa também. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, né? Gosto muito de ser diferenciado. Não gosto do básico. Eu até peguei uma inspiração a Patrícia, onde ela começou aquele maravilhoso dia, maravilhosa tarde. E comecei nos meus e-mails também, que a gente trabalha muito com e-mail. E isso expandiu minhas vendas. O pessoal, tem gente que não fala, manda um bom dia ou nem manda nada, só chama pelo nome. Mas tem gente que começa a atribuir também, cria aquela relação. Maravilhoso dia, um excelente dia, excelente fim de semana. E inspira, né? Porque a pessoa às vezes, tá num momento difícil e ela recebe um maravilhoso dia, muda completamente a semana dela, o dia. Então, eu gosto disso, sabe? De não, o tradicional bom dia. Eu trabalho, então, dessa forma. Com a inspiração da Patrícia, comecei a atribuir aos meus e-mails esse maravilhoso dia, maravilhosa tarde. Isso aí eu expandi. Legal. E aqui o Cauê traz um primeiro estigma que a gente pode e deve quebrar. Que a Gen Z, ela é muito preocupada em viver os momentos. Uhum. E cabe a gente, enquanto está lá na liderança, entender que essa geração, ela prioriza a qualidade de vida. Então, você quer ter um tempo com a família, você quer ter um tempo com o estudo, e você entende a importância do trabalho e entende a importância do lazer, né? De viver a vida. Então, essa é uma característica bem comum. Então, a gente pode dizer que a gente já tem um típico Gen Z, né? Sim. Mas que entendeu o seguinte, que para conciliar tudo isso, se livrar da distração é essencial. No Então, começo é difícil, mas sim. depois vai pegando a prática, né? E eu até recebi uma mensagem da minha namorada, na qual foi: nossa, você consegue conciliar seu tempo de estudo, trabalho e um namoro. Aí eu falei, nossa, então eu tô seguindo no caminho certo, que eu não tô deixando ela de lado, nem minha família e nem o serviço, os estudos. Então eu falei, tô posturado e vou seguir em frente.
Parabéns. Parabéns. Ó, pensamos junto. Cauê, o Parabéns. que você fala faz sentido mesmo. Como eu fui mãe muito jovem, então eu fui atropelando a vida, Sim. né? Eu atropelei a vida. Então eu tive que aprender na raça e na coragem para criar minha filha desde pequena. Graças a Deus eu tive meu marido que eu conheci quando ele era jovem, eu também. E a gente cuidamos dela e hoje ela é casada, vive sua vida. Agora que eu estou tendo esse pensamento que você está falando. Aham. A qualidade de vida hoje eu estou priorizando muito hoje. Antes, eu não fazia, né, Paty? A Paty tá aqui tá de prova. Eu era assim, ó, virada. Hoje, não. Se eu falar, não deu para resolver, eu não vou fazer hoje, deixo para amanhã. Porque eu falo assim, eu não vou conseguir mudar o mundo. Não vai. Exatamente. Esquece, não vou. Então, eu trabalho isso agora constantemente, todos os dias na minha mente. Todo dia de manhã eu acordo assim, todo dia. Aí tem gente que tá me perguntando, nossa, Maria, mas você tem essa energia o dia inteiro? Tenho a energia o dia todo, só que agora eu separo tudo. Você vive os momentos. Eu vivo, né? agora eu vivo realmente os momentos. Agora eu vivo os momentos. Não, agora eu vou parar para trabalhar. Para trabalhar. Não, agora eu vou parar para fazer a janta do pessoal. Que nem hoje eu programei tudo. Sim. De manhã eu fiz meu trabalho, fui na clínica, fiz o que tinha que fazer, voltei para casa, ainda fui cortar meu cabelo. Ainda deu tempo de cortar cabelo. Voltei, falei assim, eu vou fazer já a janta, deixar tudo pronto para quando eu chegar do podcast, eu já chegar e ficar com a minha família, que é minhas filhas e meu marido. Então, agora eu tô fazendo isso. E isso tá me dando, como que eu posso dizer? A minha mente tá mudando, o meu estilo de viver tá mudando, a minha saúde física tá mudando, tudo. Entende? Mas, assim, eu tenho comigo que eu tive que passar por todo aquele processo. Sim. Todo. Cada um tem, para aprender. uma história, né? Para aprender hoje a valorizar realmente mais a minha saúde física e mental. E eu gosto muito de observar as pessoas, por conta que eu aprendo com os erros dela. Antigamente, eu escutava essa frase e eu não dava muito valor. Mas aí você começa a observar cada passo de uma pessoa, você começa a refletir. Ah, será que eu tô igual a ela? Ou será que eu estou melhor? Ou no caminho certo? Então essa é uma reflexão. Olhe o outro. Pense bem, para você não cometer erros. E um passo importante. Não peça muitas desculpas. Acerte mais. Sim. É isso. Isso é Parabéns. verdade. Agora vamos aí passar a palavra para Bianca. Então, Bianca, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, né? Como que você decidiu fazer essa faculdade, como você se dedica, divide, né, entre as tarefas de estudo, a própria, né? A sua faculdade, acho que é um período um pouco mais aí elastecido. Então, conta pra gente. E eu quero também que você traga um pouquinho uma coisa, eu vou falar porque eu sei, né? Que você decidiu que você gostaria mesmo de empreender, né? Você já meio que já definiu a sua profissão, meio já caminhando para o cenário que você quer desempenhar. Então, eu quero que você conta de onde nasceu esse desejo, em que você se apoia, como que você divide os seus tempos, né? Como você vê o tempo, né? Tempo é vida. E como você, então, administra aí a sua jornada. Meu nome é Bianca, eu sou estudante de odontologia, estou indo para o 4º período. E a escolha do meu curso foi um pouco difícil no começo. Acho que, como toda a maioria das pessoas, é muito difícil escolher o que você quer fazer, né? Tentando acertar pelo resto da vida. Foi muito difícil, mas eu escolhi porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Sempre gostei de ser bem cuidada e de cuidar bem também. Então, antes eu tinha pensado na nutrição, era minha primeira escolha, assim, de longe. E depois eu resolvi mudar. Falei, não, acho que vou me encaixar melhor em outra profissão. E aí eu fui tendo um amor pela odontologia. E eu amo o curso que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Eu tô muito realizada. E, igual eu falei anteriormente, eu faço faculdade em tempo integral, então eu tive que aprender a dividir muito bem o meu tempo, porque eu fico o dia inteiro na faculdade. Então, e eu moro sozinha também. Mais uma coisa pra gente deixar anotado aqui, né? Então, tem que aprender a se planejar desde cedo. Tive que aprender a me virar, a fazer as minhas coisas sozinha e aprendi muito bem, porque isso me fez crescer muito. Eu tenho certeza que se eu estivesse só na casa dos meus pais, eu não teria crescido tanto assim, igual eu cresci.
eu ganhei uma responsabilidade muito grande, maturidade, porque se eu não fizer as coisas, elas não vão ser feitas. Se eu deixar a louça na pia, ela não vai ser lavada, nem a roupa de cama vai ser trocada. Isso aí. Glória a Deus! A organização chegou. E eu decidi que eu queria empreender tendo em vista os meus pais, principalmente. Porque eu sempre soube que eu não gostaria de trabalhar para alguém, mas gostaria de ter algumas pessoas trabalhando comigo. Porque eu acho que a gente não tá aqui para ficar sozinho. E quanto mais pessoas, melhor. Mais gente a gente consegue ajudar, mais leve fica, mais a gente aprende, mais a gente ensina. E a gente tem muito para aprender com todo mundo. Então, eu acho isso maravilhoso. Então, sempre tive essa referência dos meus pais. Eu decidi que eu queria empreender basicamente porque na minha profissão, ela tem um caminho muito bonito pela frente. Então, eu consigo ter essa liberdade de escolha. Se eu quero abrir a minha própria clínica, se eu quero trabalhar na clínica de alguém. E o meu sonho é eu ter a minha própria clínica com as minhas salas, ter a minha cadeira, a minha paleta do consultório do jeito que eu sempre imaginei. E foi desse jeito que eu escolhi, que eu vi que eu queria tudo do meu jeitinho, fazer da minha forma, de acordo com as coisas que eu acredito. E foi isso. E no aspecto que você está falando de ajudar as pessoas, eu falo que o sorriso das pessoas, eu acho que é o fundamental da alegria delas. Eu falo por mim. É verdade, você tem um sorriso lindo. Então, mas coisa ninguém linda. sabe o que aconteceu antes desse sorriso. Eu tinha quebrado o meu dente quando adolescente. Então, quando eu fui fazer a prótese do meu dente, ele ficou um pouco maior. Então, passou os anos, eu tive que fazer a troca de novo. E foi um dentista aqui de Limeira que olhou para mim e falou: Maria, vamos arrumar esses dentes? Porque eu não sorria para ninguém. Eu era fechada, minha cara era fechada. Então, eu falo que o sorriso, os meus dentes, trouxe o meu sorriso de volta. A alegria de volta. Então, assim, antes eu não tinha coragem nem de olhar no espelho, que eu olhava aquilo me dava muito, assim, como eu falo, nossa, eu ficava muito triste. Quando eu arrumei meus dentes, a minha alegria voltou. Né? É uma profissão linda, né? Mas, assim, foi um processo muito longo, porque você imagine 40 anos da sua vida com aquele mesmo sorriso que você não sorrindo, sim. né? De repente, você arruma os seus dentes. Foi um processo longo. Doeu bastante, porque teve que mexer com várias coisas na minha boca. Mas hoje eu consigo sorrir diferente. Então, o dentista, eu falo que ele tem o dom de trazer o sorriso novamente. Tem. Né? De ressignificar o sorriso. Sim. De muitas formas. Verdade. E aqui, Exato. assim, que é importante, o Cauê, ele trouxe o elemento de conciliar para a qualidade de vida, né? Viver os papéis dentro do estado de presença. Então, eu estou fazendo isso, eu estou presente aqui. E a Bianca, ela trouxe a questão de você fazer as coisas com paixão, né? A Bianca, ela é uma jovem que ela é muito ligada à questão do que faz sentido para a vida dela, não é isso? E foi nesse buscar de fazer sentido, que grande mudança você teve na sua vida que você pode compartilhar aqui com a gente? A grande mudança que eu tive, que é a minha maior orgulho, assim, da minha vida, é que eu sou vegetariana. Esse ano vai fazer 5 anos que eu me dedico à causa animal todos os dias. E é meu maior orgulho, assim. Eu falo com muito sorriso, com muita alegria, porque é muito difícil essa batalha, né? Contra a vontade, contra o que todo mundo, né? O comum. Então, eu me vejo muito diferente, porque esse é o maior medo, na verdade, eu acredito, da geração Z. É viver uma vida sem um propósito, em uma coisa que você não acredita. Sim. Então, essa, pra mim, é meu orgulho maior. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que você saiu de casa, né? Foi morar fora. Qual que foi a sua maior dificuldade que você enfrentou? Foi deixar, às vezes, o conforto do lar, o conforto que eu digo de estar ali, próximo aos pais, sabendo que sempre tem alguém para ajudar, para acolher, para correr, e de estar depois, de repente, assim, aparentemente do nada, claro que não foi do nada, porque foi planejado, né? Mas do nada você se vê ali num lugar sozinha, tendo que se virar com tudo, de repente tendo que estudar, tendo que mexer com roupa, com comida, com uma coisa ou outra. Qual que foi o lado positivo dessa experiência? O que você viu de mais dificuldade nisso?
A minha maior dificuldade, com certeza, foi deixar a casa dos meus pais, o conforto de estar junto todos os dias à noite, porque durante o dia a gente já não ficava muito junto, por conta, né, que meus pais tinham as atividades dele, eu tinha as minhas, então era tranquilo, mas à noite, quando você deita pra dormir, faz falta. Foi um ponto bem difícil. E como que faz pra superar essa falta aí? Dá uma dica aí pro pessoal aí. Eu É acho que ligação, só- videochamada? É todo... videochamada todos os dias. Sempre, sem falta. Monitoramento. Grupo da monitoramento family? Tem grupo da individual, à family? distância. Grupo da família. Mas também teve muita coisa positiva, porque eu sempre tento ver. É difícil morar sozinha, mas a gente tem que ver os lados bons pra gente se fortalecer. Sim. E não ser engolido pelas dificuldades. Então, o lado bom é que eu sempre gosto de deixar tudo muito planejado no meu dia. Então, lavar a louça, eu gosto de ter um horário reservado para isso. Eu consigo fazer minhas coisas com calma. A minha casinha do jeito que eu sempre quis, os meus tapetes no banheiro, a casa com 1000 tapetes, você sai atropelando assim os tapetes. Que bacana. Então, era tudo do jeito que eu Meu, sempre quis. E nesse meio tempo teve que tirar a CNH também. Ah, tive também. Faculdade integral, CNH, morar sozinha. Olha, não foi fácil. Mas são desafios que a gente precisa vencer, né? Até porque acaba ajudando em outras coisas da nossa vida, né? A CNH, eu costumo dizer, ela serve para tudo, não é só para você ter habilitação. Serve para o trabalho, serve para o dia a dia, serve para você, serve para a família. E é bem bacana, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Agora, Cauê, vou contar algo muito pessoal seu, porque eu já sei. E eu quero que você compartilhe uma dica de como a geração Z pode conseguir o que você conseguiu em tão pouco tempo. Faz 1 ano que você está trabalhando Não, vai fazer 2. nessa empresa? Isso, Nessa empresa vai fazer 2? 2 anos. E eu sei que você já teve 3 evoluções salariais. E posso dizer que a primeira foi em um curto espaço de tempo. Conta aí, meu amor. Como que faz para ganhar tanto aumento assim? Qual que é o segredo Qual do que é o sucesso? segredo disso? Eu quero também. Então, sempre, Compartilhe. como eu falei anteriormente, eu não gosto de ficar no básico. Então, eu busquei meios de me aprimorar conforme o maravilhoso dia. E eu busquei formas de agilizar o meu processo, que eu respondo bastante e-mail. Então, eu vou lá, eu monto umas mensagens na qual eu consigo agilizar o meu processo. Porque eu sou da área da tecnologia, né? Então, tudo que for automatizado vai ser melhor para mim e para os outros também. Então, com esse processo, eu consegui responder mais e-mails, na qual eu consegui ajudar mais a empresa faturando, na qual eu também me beneficia e beneficia o dono. E aí eu gostei desse processo e fui aprimorando, na qual eu recebi meu primeiro aumento. E aí foi gratificante, né? Contei para minha namorada, minha família, eles ficaram muito felizes. Aí, batalhando, novamente. Aí eu falei, o que eu tô fazendo de diferente para ser tão recompensado? Foi aí que eu comecei a observar mais as coisas e falar, se eu fizer a mais, eu vou ser presenteado, algo do tipo, assim. O pessoal vai olhar para aquela pessoa e falar, nossa, mas o que ele se diferencia dos outros? E eu gostei dessa área, então eu faço com que não seja igual aos outros para eu poder me destacar. Lá na empresa não existe funcionário do mês, mas o pessoal tem até um caso que aconteceu recentemente, que uma pessoa fechou um pedido e falou assim, bate minha meta, e a gente não tem meta nesse momento lá na empresa. E eu quis bater a minha meta pessoal. Todo mês eu quero vender mais do que eu fiz no mês anterior, sem ter a meta. Que a gente é auxiliar de vendas. A gente não recebe comissão por conta das vendas. Então isso, às vezes, a pessoa desmotiva. Então você teve que criar um mecanismo de se autodesafiar. Isso. Aí eu criei minhas metas pessoais, na qual eu coloco numa planilha todos os pedidos que eu fechei, que aí eu consigo ver, no próximo mês, o que eu preciso fazer para bater aquela meta. E isso foi um ponto. E também o pensamento positivo. Teve até um exemplo que eu estava fechando um pedido, né? E eu precisava fechar mais valores para fazer a importação desse material. Eu falei, não,
vai chegar mais um pedido hoje ou amanhã. Eu levantei da cadeira, fui ao banheiro, quando eu voltei no meu computador, o pedido daquela empresa saiu. E eu falei, nossa, olha o pensamento positivo como que é. Ele chama, atrai, né? Então, por isso, sempre quando você for pensar abobrinha, coisas ruins, não pense. Sempre pense positivo, respire, mas não joga coisa ruim no universo. Sempre as Verdade. coisas boas. Porque nós somos um imã, né? Sim. Eu falo que nós somos um imã. Tudo que você pensa, tudo que você... principalmente o pensamento, ele atrai. Exato. E o pensamento positivo, ele... Por causa das nossas crenças, por causa dos nossos ancestrais, né? Que a gente fala, a gente já vem com essa negatividade. Então, pra gente trabalhar essa parte positiva, é complicado. E é isso que eu trabalho todos os dias na minha mente. Todos os dias. Então, eu falo assim, gente, pra todos eu falo, como que vocês conseguem combater o mal? É fazendo o bem. Então, Isso. faça o bem. E sempre eu gostei de fazer o bem. Independente da pessoa, eu sempre gostei, eu vou fazer o bem pra ela, mas eu não quero recompensa nada. Sim. Isso vem de mim, entendeu? Da minha família. Porque eu vejo o meu avô. Ele que é muito assim, ele ajuda todo mundo. E ele não fica vendo o que o próximo vai dar pra ele. Não, também é sou do assim. coração. Quando Isso eu faço... é muito bom. Do coração. Isso. Tudo que você faz de bem do seu coração, vem um dia. É claro que as pessoas, elas esperam muito rápido as recompensas da vida, e não é rápido. Porque eu falo, tudo que vem rápido, vai rápido. É que nem uma plantação de um pé de laranja, vamos dizer. Eu trabalho para fazendeiros, eles plantam os pés de laranja. Mas eles vão conseguir começar a lucrar com aquele pé de laranja depois de 4 anos. Mas para isso tem um processo que eles têm da adubação, da plantação, do cuidado. E isso é conosco também. Né? Exato. Então eu falo, faça o bem para você receber. Vai ser rápido? Não. Não vai ser rápido. Mas um dia ele vem. Você planta a sementinha hoje e vai cuidando dela, mas um dia ele vai vir. E eu sempre bato nessa mesma tecla. Combater o mal é só com o bem. E você pode perceber que tudo que você faz de mal, tudo que é coisa ruim, reverbera muito rápido aí fora, não é? Faça uma coisa de bem para você ver. Demora demais. É uma plantação. Eu acho que isso vem do meio, vamos supor. Porque em casa, se você não viver na paz, no bem assim, não tem como você ser o bem no meio daquele mal. Sim. Se seus pais ajudarem e você ter uma boa base, isso é o melhor. Então, esse bom... Essa boa convivência, essa boa né? convivência que eu tenho é desde o berço. Então, aí eu venho e quero passar para meus filhos futuramente, para um amigo próximo, independente do jeito que eu vou passar isso, mas eu quero que saia do meu coração para ele. Coisas boas. Parabéns, é isso. Aí você atribui, então, vamos falar, essa diferenciação, né? Sim. Como as inspirações, os exemplos que você teve, né, até agora. Teve um pai, um avô, que sempre colocaram, por exemplo, a importância da organização, de viver os tempos. E aqui a gente vai traçar, né? Então, a partir de agora, vocês também têm essa capacidade de inspirar, Sim. né? Então, nesse contexto de inspirar, e aqui eu quero trazer um pouquinho das soft skills de vocês, né? O Cauê, ele vem aí, né, da área da ciência, da área da tecnologia, então uma área mais racional, que normalmente a gente atrela as pessoas que são, em tese, mais tímidas, mais introvertidas, e de repente a gente depara com um jovem que tem aí a comunicação, que tem a vontade, inclusive, apesar de não ser um vendedor propriamente dito, mas desempenha essa tarefa. E o que você atribui, como você navega nessas habilidades entre lidar com a racionalidade que impõe a sua formação e o próprio trabalho que exige outras habilidades de você? Como você conseguiu perceber que você tinha que desenvolver outras coisas? Eu percebi quando eu, tava... Todo mês tava a mesma coisa. Eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E também eu comecei a seguir bastante gente no Instagram, naqueles influencers que faz mentoria, que aí o pessoal me inspira. Bastante gente fala, não, o pessoal tá falando abobrinha, mas não. Em uma palavra você vai colher o bem ali. Sim. E foi aí que me motivou. E quanto mais você passa a consumir esse conteúdo, aparece mais para você.
Verdade. Foi aí que eu comecei a me inspirar. Aí a Patrícia também começou a gravar os vídeos dela, ela falando todo dia. No começo, ela era tímida também. Até tem o caso do Fabiano com ela. Quem falava mais nas palestras? O Fabiano. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia. Hoje eu fico quietinho, né? Hoje em dia eu Ficou fico quietinho. Mas foi uma inspiração também. Uma pessoa próxima, na qual eu consegui colher os frutos ali, e eu quero passar para as próximas pessoas também. Na faculdade também, muitos projetos que a gente faz, a pessoa às vezes só quer fazer para entregar o trabalho. Quer fazer Não. por fazer, né? Isso, fazer por fazer. O que o pessoal hoje faz? Joga lá no chat GPT, qualquer inteligência artificial, pega tudo e já manda. Só que é artificial, né? É. Eles não entendem, eles Não não entende. entendem. Que o conhecimento daí não fica com você, né? E a pessoa também, ela não sabe fazer as perguntas Não. ideais. Você tem que lançar a pergunta certa pro chat Certo. GPT, porque ele é artificial, ele Uhum. não tem racionalidade. Exato. Nós temos, ele não. Então você tem que usar ele a favor. Sim. Você pode usar, não tem nenhum problema, mas tem que saber usar, não ficar dependente. Sim. E hoje em dia, no meu serviço, eu utilizo a inteligência artificial para procurar alguns itens, essas coisas. Mas ela não vai fazer o meu trabalho, ela só vai me auxiliar. O Cauê trouxe um elemento muito importante, que eu acho que a gente pode deixar para os jovens mesmos e para os donos de empresa. A importância do mentor, né? A gente precisa de referência, a gente precisa de exemplo. Então, se eu não tive uma condição dentro do meu lar, dentro da minha casa, que me favorecesse essa desenvoltura de várias habilidades, de anseios mesmo, de objetivos, hoje a gente vive isso muito acessível, né? Vamos falar, não tem na minha casa, mas é só um clique da minha mão, eu tenho isso à disposição. Só que, de fato, tem alguma coisa que vai fazer você despertar para aquilo, que é a sua vontade, que é o seu desejo, que é o significado, que é o propósito. Então, aí fica a nossa dica, vamos dizer assim. Se você não teve tanto daquilo que deveria ter no ambiente, não significa que isso é uma condenação, né? A gente pode, deve buscar. E hoje a gente tem espelho para tudo, né? A gente tem exemplo para tudo. Então, a importância de você encontrar um mentor, ou um professor, uma inspiração, uma personalidade, né? Seja lá qual for, né? Aquilo que te toca o coração. Mas é importante você trazer essas referências. Eu, particularmente, eu adoro trabalhar com jovens, porque a gente hoje escuta muita crítica, né? Eu acho que nunca a gente falou tanto de uma geração como a gente fala da geração Z, né? Mas eu acho que pela própria polarização, né? E divulgação, pulverização da informação. Hoje a gente tem muita informação. Então a gente sabe dos perfis. Então, por que não trazer isso para nossa facilidade? Agora eu vou falar né? Com a idade que eu tô, como que eu posso agregar uma visão de propósito, trazer mais significado para a minha vida, trazer a importância da qualidade de vida, divisão dos tempos, que é importante, porque eu venho daquela geração, né? A gente é daquelas que tinha que trabalhar duro, tinha que trabalhar muito, né? E não só isso, né? Acho que nós aqui, né, Maria, também, a gente vem de uma época que a gente não tinha o poder de escolha que hoje a gente tem. Se pegava canal de televisão, era 1, 2 que pegava na televisão. Então, você não tinha informação. A informação era aquela. Ou você pegava aquela, ou você não tinha outra. Hoje não. Hoje o jovem, todos nós temos isso aqui na mão. Isso aqui é uma arma. Só que você pode usar tanto para o bem quanto para o mal, ou quanto para se perder, não é? Tanta gente está aí, às vezes não consegue canalizar mesmo, que é isso que o Cauê falou, a Bianca também, né? É canalizar para coisas boas, canalizar para o conhecimento, porque isso aqui é um valão de tempo. E eu vejo que muitas pessoas estão perdidas com notificação, preocupada com o clique, preocupada com questões que realmente, às vezes, não vão te levar onde você quer chegar. E acaba, assim, a rede social, por exemplo, ela acaba tomando muito tempo do jovem, né? Se você não ficar atento, quando pensa que não, eu não sei, tem um estudo agora, eu não sei se é 5, 6 ou 8 horas por dia, em média, que o pessoal está passando na rede social. Quer dizer, é muito tempo. Não que não possa, mas tem que ser dosado. Eu tenho que saber, olha, espera um pouquinho, eu vou utilizar um tempo para isso, outro tempo para aquilo e outro tempo vou me dedicar realmente ao estudo. Porque eu posso falar para vocês, tem muita coisa boa aqui. Principalmente pra gente que veio de uma época, Ana Maria, que você não tinha esse poder de escolha. Você tinha que assistir o que passava lá no canal do Plim Plim, né? Exatamente. E uma coisa que a tecnologia trouxe,
Antes o pessoal costumava ler jornal. Hoje em dia não, a pessoa só quer ver um vídeo de um minuto no minuto. TikTok. É um É. resumo. É o resumo, né? Só que isso é dopamina barata que a gente fala, né? Já conversamos Leva muito sobre isso. Isso o quê? Você vê aquele pouquinho, isso não forma um conhecimento na tua mente, não te dá profundidade e você fica naquele vidinho de 1 minuto de 30 segundos. É um loop que você, quando você percebe, você não consegue sair. Então precisa tomar um certo cuidado com isso, né? As conclusões em 1 minuto, né? As pessoas estão tirando. E isso tá levando, principalmente nas trabalhistas, viu, doutor Fabiano? Sim, sim. Nossa Senhora, esse tal de 1 minuto de gente colocar no Instagram Tá dando ruim, né? tá dando ruim. É. E eu tô Aí indo contra. E das soft skills da Bianca, a gente vê muito nitidamente a força da comunicação e já um exercício de uma liderança, né? Que é uma mulher aí de comando, gosta de... É solícita, né? Se coloca à disposição. Tanto que uma das coisas que você adora fazer é o quê? Cozinhar, né? O ato de servir. É uma cozinheira de mão cheia, hein? Tô falando altas habilidades, os dois trazem. Mas eu acredito que tudo isso, né? Eu acho que foi uma adequação entre os anseios que vocês têm, próprio da juventude, a questão de querer viver tudo em um dia só, né? Porque, querendo ou não, vocês são dessa geração que tem que ser tudo rápido, né? Não pode demorar, aqui, resolveu, rapidinho. A Bianca, ela é muito acelerada nesse sentido, mas também entendeu que determinadas coisas precisam de ter um tempo para você viver na sua totalidade e integralidade dos momentos. Então, eu quero um pouquinho que você fale, Bianca, de como você se vê nas características, o que você fala, não, isso eu acho que eu sou boa mesmo, ou para isso aqui eu preciso me desenvolver ainda. Como você vê as suas habilidades? Em relação a isso que a gente estava conversando sobre esses vídeos resumidos, eu sempre gostei muito desses vídeos resumidos e eu percebi que isso começou a atrapalhar a minha capacidade de concentração. Então, quando eu preciso ficar muito tempo focado em uma coisa, eu ainda tenho dificuldade por conta de uso desses vídeos rápidos de resumo e não se aprofundar. Então, isso é algo que eu preciso melhorar, já estou trabalhando nisso. A questão da minha concentração e do meu foco, ele não pode ser resumido a algo tão pequeno, então eu preciso me aprimorar. E agora, em relação às minhas habilidades, eu gosto muito igual eu falei, eu gosto muito de ter meus momentos para as coisas. Então, gosto de ter... Cada coisa tem o seu momento. E ainda mais quando é que agora é de férias, né? Um pouco fora da rotina, então eu pego um pouco mais leve. Mas eu sinto que eu me cobro demais em relação a isso. Então, eu não passo do horário das coisas. Eu sempre gosto de chegar muito antecipada nos lugares. Eu nunca chego atrasada. Eu sou muito pontual. Eu encaro isso como algo bom. Mas, às vezes, se acontece algum imprevisto, alguma coisa, eu acabo me cobrando demais. Igual a faculdade. A minha faculdade, ela começa 9h50. Eu saio de casa 9h30. E, assim, eu moro a 5 minutos da faculdade. Eu gosto de chegar cedo e de me preparar, porque eu não gosto de fazer as coisas atropeladas, por conta que eu já sou uma pessoa ansiosa. Então, eu tô tentando trabalhar isso, fazer as coisas com mais calma, que cada coisa tem seu tempo e tudo no final do dia se encaixa e dá certo. E, Bianca, o que você fala faz sentido até para mim, né? Porque eu fui sempre uma mulher ansiosa. Eu corria, né, o dia todo. E por eu estar trabalhando todos os dias isso comigo, colocando todas as coisas nos seus devidos lugares, a minha ansiedade diminuiu drasticamente. Não tomo medicamento para ansiedade. Não tomo remédio para nada. A única medicação que eu tomo hoje é minhas vitaminas, devido que eu passei por uma cirurgia, então eu preciso de tomar para fazer as reposições. Mas a minha ansiedade, eu consegui controlá-la nesse aspecto que você falou. Eu comecei a colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Aí a minha ansiedade também abaixou. É a melhor coisa. Dar um horário para cada coisa, porque você não fica excedendo tempo em uma coisa só e você consegue fazer várias coisas. Sim. No final do dia, você vê que você conseguiu fazer e dá conta de tudo. E se não deu também, tudo bem. Tem o próximo dia. Sim, é isso mesmo. Eu também faço todos os dias. E como que tá dando resultado? É um ritual, né? Meio que um ritual. E tá dando muito resultado. Muito resultado. Quando as pessoas falam, como você consegue tempo? Nós temos 24 horas do dia, gente.
Como vocês não fazem nada? Veja o que vocês fazem durante o dia e o que aquele que não estiver trazendo coisas boas para você, começa a descartar. É o que eu faço. Eu tô retirando todas as coisas ruins da minha vida e só deixando as coisas as boas entrarem. E a hora que você faz esse movimento, né, de compreender, primeiro a gente tem que A gente entender faz que pro tempo é consciente vida. também, né? A hora que você entende que tempo é vida, então acho que vai muito do encontro que o Cauê falou logo no começo. Tempo é vida. Se ele é vida, ele tem a carga emocional. A prova disso é que quando você faz algo que você gosta, você não vê a hora passar, né? E em contraturno, o sentido contrário também é verdadeiro. Quando você está envolvido em algo que você não gosta, aquele tempo vira uma eternidade. Sim. Então, a hora que você traz isso para sua consciência e de estar presente, que o único tempo, né, se é que existe tempo, é o presente, aí vem bem do que a Bianca falou no processo que ela está vivendo hoje, que tem que ter profundidade, né? Não é igual o Fabiano colocou, esse vídeo aí que é a dopamina barata, né? Ele te dá uma sensação, um falso prazer. Só que esse prazer, ele é temporário, ele é Momentâneo, volátil, ele vai ao vento. E daqui a pouco você precisa procurar mais dopamina. Daí você fica lá. Quando você passou lá 2, 3 horas mergulhando nesses 1 minutos da vida. E sem nenhum conhecimento profundo, sem nenhum né? conhecimento Esse que é o profundo. problema. Porque ainda se você pegar um vídeo de verdade lá de 40 minutos, de 1 hora e assistir ele inteiro, você vai poder entender, poder tirar alguma conclusão. Agora, como que a gente vai tirar a conclusão, às vezes, de um vídeo de 1 minuto, 30 segundos? Não é? Tudo aceleradinho, rapidinho. E isso vai mexendo com o cérebro. Na verdade, a gente pensa que isso é uma coisa casual, mas não é. Isso é milimetricamente estudado por pessoas que querem roubar a atenção, né? Porque, assim, no mundo dos negócios hoje, o dinheiro está onde está a atenção das pessoas. Então, onde todo mundo está prestando atenção é onde está o dinheiro. Então, eles sabem disso. E se você, não cortando, mas complementando, se você perceber, existe até uma tendência agora. Qual a rede social que tá em ascensão? O TikTok. Não, o TikTok já tá na vez dele. Agora, a rede que tá começando a ficar em ascensão é o YouTube, que são de conhecimentos mais profundos, de mais tempo. Igual Porque nós ficamos muito tempo no TikTok. E agora a gente começa a colher os efeitos dele. Que é essa dificuldade de concentração, falta de foco. Porque no TikTok você fica rolando, vem 10, 20 temas em fração de segundos. Muito mais. Temas. 50, Você 100 não consegue temas. focar. Então, se você perceber, até se você tem mentores, influencers, pode ver, o discurso já está começando a mudar. Eles já não estão defendendo tanto essas pílulas de conhecimento. Eles já estão migrando para algo mais profundo. Porque, querendo ou não, as consequências ficam com a gente, né? Então, já aproveitando, a gente está caminhando para o final, eu gostaria que vocês dessem dica agora para a geração mais antiga, que são provavelmente os líderes que vocês têm hoje. Que dicas, que sensibilidade vocês acham que a liderança tem que ter para, de fato, extrair o melhor da geração de vocês? O que a gente deve estender a mão que para vocês, de fato, deem as mãos? Acho que essa é mais ou menos nessa mensagem que eu quero que vocês comecem a colocar as considerações finais. Eu na minha visão, eu daria um recado muito importante, que se a pessoa tem a possibilidade de estudar e fazer o que ela gosta, é a melhor coisa. Então, usufrui do YouTube, TikTok, de qualquer rede social, notícias, essas coisas. Mas aproveita esse tempo para estudar a coisa que você gosta, e não perder um tempo com uma notícia falsa, agora com IA, o pessoal fazendo essas fake news. Isso tem bastante. Eu, pelo menos, eu gosto de estudar utilizando o YouTube. Porque eu não vou falar que eu só aprendo assistindo. Não, lendo eu também aprendo. Mas o que... Tem mais facilidade. Mais facilidade em ver uma pessoa explicando, falando do que eu consegui ler sozinho. Então eu utilizo o YouTube. Minhas manhãs de estudo são no YouTube, na onde eu consigo pausar, anotar, que não pode perder também essa habilidade de escrever. Que hoje você coloca no Docs, você
não consegue deixar na mente essas informações. O escrever, você tá Exato. lendo ali, tá escrevendo, então absorve bastante conhecimento. Então, você que é da geração Z, você tem que estudar bastante. E sai dessa do TikTok, de perder o tempo com 1 minuto. Estude mais e utilize a inteligência artificial ao seu favor e não deixar ela fazer para você. Muito bem, isso. O que eu ia falar também é exatamente isso, sobre a inteligência artificial, né? Nossa, ultimamente as pessoas só estão utilizando para fazer tudo com a inteligência artificial. Então, ela faz tudo por você. Na faculdade mesmo, ninguém quer fazer mais nada, né? Então, eu penso assim, é uma forma de pensar e que meus professores também falam. Nenhuma inteligência artificial vai ser mais inteligente que a gente. Porque a gente é racional, a gente é emocional, tudo. Nós temos, né, um cognitivo, assim, incomparável. Nenhuma inteligência nunca vai chegar aos nossos pés. Então, é não deixar de fazer as coisas da forma que você acha para tentar se enquadrar no que a inteligência artificial segue os padrões dela. Então, eu acredito nisso. Então, agora eu vou fazer a última pergunta. Que ambiente de trabalho vocês gostariam de ser recebidos? O que vocês acham que é importante ter num ambiente de trabalho? Para, de fato, vocês desenvolverem, acreditar no sonho, ver ali naquele local a sua potência, inclusive, de ter uma qualidade de vida, de poder ter lá, né, o pilar, Deus, família, trabalho, viver um propósito, né, um sentido. O que esse ambiente vocês acham que ele tem que proporcionar para vocês, para de fato a gente falar assim, ó, geração Z não é problema, é uma solução. Hoje em dia tá muito escasso as conversas, né? O pessoal da geração Z, eles não querem mais conversar pessoalmente. Hoje em dia vamos jogar videogame, fazer essas coisas. Não tem mais aquele diálogo. Vamos marcar uma reunião ali no parque, sair para caminhar, essas coisas. O tete a tete não tem Tete a mais, tete né? não tem mais. Então, a minha área também, ela é de Pouca conversa. pouca conversa. E também o pessoal tá começando o home office na minha área. Então, não tem mais Esse contato físico, esse contato de ir na empresa, Olho no olho. olho no olho, não tem. Esse é meu primeiro trabalho, que não é na minha área que eu tô cursando. Mas é um ambiente agradável, porque eu fico com pessoas e ali você se distrai. Você faz o trabalho, conversa um pouco, volta a fazer. Em casa, não. Você tá ali de frente com o computador. Então, E para a reunião você é online importante só. ter um ambiente de trabalho que proporcione a interação E harmonia. e a harmonia. Para você, eu acho isso que é esse importante. É o mais importante, Importante. nas empresas, é a interação e a harmonia. Porque é interessante. Independente. Você sabe que, só saindo um pouquinho disso, sábado a gente estava indo para casa, né? Passando na avenida. Meu, aquilo há 20 anos atrás, sei lá, um tempo atrás, era lotado de carro, de gente, e não tinha ninguém. Aí eu fiquei pensando, cadê os jovens? Cadê o pessoal? Onde é que tá? Vem aqui na Avenida Saudade que você vê um monte. Onde que tá? No Pimenta. Mas é pouco se você analisar perto no volume de uma cidade, né? Às vezes desse tamanho. Tá? Lá, se você pensava, parava, né? A cidade lá parava, falava, nossa, ia ter uma boatinha, ia ter um baile, ia ter um negócio na praça. Aquilo fervia de gente. E hoje a sensação que eu tenho é que eles estão aqui, né? E se a pessoa sai, ela fica o tempo todo no celular. No celular. Você Exato. vê muito... Hoje, não só a geração Z, mas casal mais de idade, assim, em bar... Em bar, restaurante, mexendo em celular, né? Tá Tá no desse tempo deles, eles estão assim, cada um pra lá e cada E outro assim, pra no seu cá. telefone. Não conversa mais. Não conversa né? mais. Fica mandando coisa um pro outro pelo Pelo celular. celular. É a modernidade, né? Nós ainda priorizamos na minha casa a conversa TED a TED. Vai jantar, porque é o único horário que a gente tem de se reunir na janta. A mesa é posta. Celular, não. É assim. Eu falo, gente, nós temos que Tem ter que tempo nutrir, de né? qualidade. Não é quantidade. É a qualidade do tempo. Exato. Então, pouco tempo que você fica já é o suficiente para nutrir tudo que você passou ali durante o dia, o estresse, a correria, tudo. Lá em casa também. Meu pai,
Quando a gente era pequeno, já que não tava essa acessibilidade do celular e foi evoluindo com o nosso crescimento também, sempre foi sentar na mesa, celular longe. Até acostumar é difícil, né? Porque às vezes você quer ficar vendo uma rede social ali, né? No seu horário de almoço. Mas eu aprendi a ficar sem o celular. Porque ou você come, prestando atenção na comida, ou você fica no celular. Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E outra coisa que tá acontecendo nas famílias também, esse tal de dorama. Também. O dorama não é bom? Não, eu sou bem Não sincera. sei, depende, né? Não é bom Sabe por quê? Eles dorama? fazem uma coisa que não é realidade. Não gosto. Não é realidade aquilo. E os jovens, eles ficam maratonando aquilo. Eu vou ser bem realista, minhas filhas ficam. Eu falo, gente... Elas falam, mãe, o que você faz nessa televisão? Gente, só o que eu mais gosto. É Chicago Fire, Adoro. né? Chicago Med. Chicago Med, menina. Se eu sentar no meu sofá e colocar os episódios todos Chicago Med, eu fico o dia inteiro. Que isso? Eu não sei, não. É uma É série série de de médico. médico. Grey's Anatomy. tá. É. Entendi. Mas é superior a Grey's Anatomy. Muito mais. Muito, mas... E teve um outro que eu achei agora lá no Netflix. Eu já terminei também os episódios dele. Plantão... Não é Plantão Médico, é o outro, não lembro o nome. Mas, olha, eu maratono nisso. Mas dorama, eu falo, perca de tempo pra ver isso aí. Agora, Bianca, como você gostaria de ser recebida nesse ambiente de trabalho? Você já está fazendo um estágio, então conta um pouquinho dessa experiência, como está sendo. Mas num ambiente de trabalho mesmo, com várias pessoas, como que você gostaria de ser recebida para, de fato, que o seu potencial conseguisse aí atingir a potencialidade dele? Ou o que você acha importante, né? Que Isso. você ainda podia acrescentar. No estágio, a gente, né, eu tô aprendendo bastante lá, porque lá a área que eu escolhi é 100% comunicação. Não tem basicamente nada de computador, a não ser para anotar no prontuário, né? Porque ultimamente é tudo digital. E assim, eu não aguentaria ficar o dia inteiro no computador. Já não é fácil ficar o dia inteiro sentada no mocho. Eu não aguento ficar o dia inteiro Eu no não computador. aguento também. Eu tenho que levantar pra conversar. Eu adoro conversar com as pessoas. Eu sou assim, eu tenho que levantar pra conversar. Se É eu não levantar pra inegociável. conversar, é assim, eu tenho tempo no meu computador. Fico ali, mas eu levanto pra conversar. Eu Se for com também um cachorro, se eu estiver no home office, eu tô com o cachorro. Mas eu Vou conversar com o cachorro. tem ninguém na sua casa, né? É, Por exemplo, quando eu verdade. faço trabalho interno, não tem como. Pois eu converso com o cachorro, Com o mas eu cachorro. converso. Ah, eu acho isso inegociável. É ter tempo. Minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, eu gosto muito de conversar, de passar tempo. Então, para mim, no mercado de trabalho, é isso que eu espero. É ter o tempo, né? Porque a gente vai fazendo as coisas tão atropelada e isso não tem como negociar a conversa para eu passar como é o meu trabalho, né? Explicar tudo certinho. Eu gosto de me conectar com as pessoas. E isso vai ser o diferencial. Não gosto de sentir numa relação vazia. Preciso entender o que aquela pessoa quer, como eu posso ajudar ela. Então, para mim, é interação também, igual o Cauê falou. Certo. Muito bem, então vamos passar para as considerações finais aí dos nossos queridos e vamos fazer o nosso. A gente termina com o nosso Matt Marshall, tá bom? Bom, eu gostei muito, né? Parabéns aí, obrigado por essa aula que nós tivemos aqui hoje, foi bem bacana, né? E sucesso para vocês. Obrigada. É o primeiro de muitos, hein? Aí, Sim, ó, aí sim, hein? Você Gostou. viu? Aí, você viu? Vai, tome. Ai, isso as aí. últimas. Continue assim, com esse pensamento que vocês têm, porque eu falo que esse pensamento que vocês estão trazendo é o que vai fazer a diferença aí fora. Então, continue nessa jornada de evolução, claro, e não perdendo a sua essência. E Eu parabéns. agradeço, vocês são jovens virtuosos, só que também recebem a missão de levar isso para os ambientes que vocês têm acesso, para os jovens, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Sejam vós, que a sua geração vale a pena e sejam, de fato, essa exalação do que o mundo precisa. Porque nós, daqui a pouco, estamos aposentando. Mas eu fico muito feliz em ver que nós temos sequência. Mete marcha! Aí.